E agora vou entrar então nos trechos da entrevista do Thiago Nunes com o Luciano Potter e o Rafael de Vério e fazer alguns comentários em cima. Óbvio que todo cara que gosta de futebol um dia gostou antes de um time de futebol. Em que momento que tu perde esse elo? Qual é o momento que já é... Tá, claro, o carinho pode ser eterno, mas pode ganhar novos carinhos. Eu tenho certeza que tu tem um carinho imenso pelo Atlético Paranaense. Hoje eu me considero muito mais torcedor do Atlético Paranaense do que meu time de infância. Sabe? Porque eu consigo ter... Porque o torcer não é algo que você tem discernimento, né? Ainda mais quando é criança. Você é envolvido por uma influência ou paterna, ou materna, ou do tio, ou de alguém que está próximo, ou pelo momento da equipe, então não tem uma racionalidade envolvida nisso aí, né? E quando você desenvolve um amor e uma paixão por um lugar, né, de maneira emocional, mas racional também, aí cria um vínculo, sabe? Porque o Atlético foi fundamental na minha carreira profissional num salto, né? As pessoas olham para mim e pensam assim, não, o Thiago tem 2 anos de carreira. E eu falo isso para meus amigos e colegas meus de trabalho do interior, cara. O futebol brasileiro, ele só acontece a partir da Série B para cima. Enfim, aqui ele já vai longe. Depois ele até volta a falar um pouco disso, né? Mas o ponto é, muita gente fala, o Thiago Nunes é colorado. Cara, vamos lá. O Roger Machado, dizem, era colorado na infância. O Christian, né? O Jesus Christian, que fez sucesso no Inter nos anos 90, talvez uma das ilhas de respiro da torcida colorada nos anos 90 foi o Jesus Christian. Era gremista na infância. Então, assim, tem casos como o Renato, que se diz sempre gremista, apesar do pai colorado e a mãe gremista, né? E o Renato entrou no Grêmio e sempre foi gremista, segundo ele. Tem casos como o Darley, que sempre se diz... Mas tem casos, cara, como o Roger Machado, que o cara é Grêmio. Roger Machado hoje é Grêmio, cara. O cara ficou anos e anos jogando no Grêmio, era colorado na infância, tudo bem, sabe? E esse cara é Grêmio. Inclusive já treinou o Grêmio, então às vezes as pessoas dizem, o Grêmio vai contratar um colorado para ser técnico, já contratou então. Sob essa ótica, o Roger Machado já foi contratado anteriormente. Mas eu acho que o Thiago Nunes nem entra nessa questão de Darley, Roger. O Thiago Nunes é um profissional. E aqui nesse trecho ele fala, né, que cara, hoje eu tenho um carinho muito maior pelo Atlético Paranaense do que pelo time que eu torcia da infância. Que dizem é o Inter, eu nem tenho essa certeza, mas parece que é mesmo. Então, assim, é profissional, o cara já trabalhou no próprio Grêmio, o cara ganhou muitos grenais lá no Sub-15, treinando o Grêmio, ele falou isso em uma outra entrevista também, e com orgulho falou do Jean-Pierre, do Darlan, de outros jovens ali com quem ele trabalhou naquela ocasião. Então, assim, se apegar nisso é um tiro no pé, é só pra reduzir a paciência do torcedor em caso de eventuais fracassos no início, assim, sabe? Não tem por que a torcida se apegar nisso. É uma idiotice sem tamanho. Daqui a pouco o cara perde 2, 3 jogos ali no início. Tira esse colorado daí. Então, assim, cara, é uma crise que o torcedor mesmo está criando para minar o ambiente do clube, sabe? Depois reclamam da imprensa, de não sei quem. Cara, então não façamos nós, torcedores, isso, né? O cara é um profissional, já trabalhou no Grêmio, então essa história de ser colorado eu acho que é um baita tiro no pé. E agora vamos colocar um trecho da entrevista onde talvez Thiago Nunes tenha sido até profético. Vamos ao trecho. Aquele processo e me transformou num profissional mais capacitado para gerir conflitos do que eu era quando eu entrei no Corinthians. Então, meu ponto de vista é isso, é buscar um projeto é uma palavra até banalizada no futebol, mas... Aqui, só um adendo, o Potter pergunta, e o teu próximo trabalho? Porque nessa época ele estava livre no mercado, né? Tinha recém saído do Corinthians. E teu próximo trabalho, qual vai ser a característica? Vai ser um desafio pessoal, uma questão de grana, pegar um projeto do início, pegar um projeto do fim? Enfim, qual é o teu foco aí? Daí ele meio que responde isso aqui, ó. Então, acertei e errei em alguns momentos de gestão naquele processo e me transformou num profissional mais capacitado para gerir conflitos do que eu era quando entrei no Corinthians. Então, meu ponto de vista é isso, é buscar um projeto é uma palavra até banalizada no futebol, mas enfim, uma ideia de clube que possa me ofertar competir em alto nível e que eu tenha o mínimo de condição de respaldo diretivo para poder perder 3 partidas, sabe? Então, é isso que eu estou balizando no momento, observando. Se eu pensar do ponto de vista da opinião pública e de quem avalia, imprensa e tudo mais, os caras me avaliam assim,
Não, o Thiago fez um baita trabalho na Atlético, a bola da vez, todo mundo quer, como é agora o Ramírez lá no Equador, todo mundo quer a Coqueluche do Brasil, né? Um cara que veio das Paire, não tem outra experiência profissional, treinou só o Independiente Del Valle, mas é o cara, né? Aí o segundo trabalho, daqui a pouco não vai tão bem, gera o quê? Um ponto de interrogação, vai acontecer com o Corinthians. Então, a opinião... Olha ele só dizendo que agora a coqueluche do Brasil é o Ramírez do Del Valle e daqui a pouco ele vai fazer um segundo trabalho e não vai bem, já vira um ponto de interrogação. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando vê, foi profético esse trecho, mas sobretudo ali no início da fala dele ele diz, né, que o projeto que ele busca é de um time competitivo, que dê condições, etc, etc. Eu acho que tudo está de acordo com o Grêmio. E que deu respaldo mínimo, e aí ele usa um termo, tipo, para o poder perder 3 jogos, né? Claro que não tá falando exatamente de 3 jogos, ele tá querendo dizer assim, cara, sem drama, né? Me dá um respaldo para o trabalho acontecer em um tempinho, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele deve ter conversado com o Romildo, com a direção do Grêmio, porque a coisa não se dá do dia para noite. E talvez aí entre um pouco o torcedor também, que dessa vez nem vai estar em estádio por enquanto, né? Mas nas próprias redes sociais já dá um respingo ali que às vezes incomoda. Eu acho que dá para dar essa margem, né? Quase 5 anos de um trabalho, até a questão do elenco meio reestruturado ali, querendo se reestruturar. Eu acho que é bom a gente ter um pouquinho dessa paciência. E vamos a mais um trecho. Aqui ele fala da Champions League e a diferença para com o futebol brasileiro. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil, durante muito tempo, o suficiente foi você ganhar. E aí alguém lá que teve uma ideia genial começou a transmitir a Champions League no Brasil, cara. Isso arrebentou com o treinador brasileiro. Sabe? Começou a transmitir a Champions, Europa League, Premier League, Bundesliga, La Liga. E aí os caras começaram a ver aqui, para um pouquinho, como é que os caras jogam essa bola legal lá, um jogo rápido, organizado, e a gente joga esse jogo aqui diferente, que é um jogo mais lento, que é um jogo de primeira e segunda bola, que não tem tanto conceito. Né? Aí lá os caras começaram a ter esse comparativo, e aí a gente começa a perceber que sempre faltou uma escola de treinadores para o Brasil, né? Sabe? Uma escola de formação de treinadores, coisa que os portugueses saíram muito na frente. A escola do Porto, depois a escola de formação de treinadores, que ganhou corpo através do Mourinho, que virou um popstar mundial, sabe? Isso aí vendeu uma imagem, e os caras começaram a produzir literatura sobre isso pra caramba. Eu tenho falado em outras entrevistas que eu não sei como a grande maioria dos treinadores não tem livros, cara, não tem literatura. Porque o Thiago Nunes, quando descia lá em Santa Maria, ele quer pegar o quê? Ele quer pegar um livro, sabe, sei lá, um livro do Muricy, entender o que o Muricy fez. Mas não é o cara contar história, que chupou laranja com não sei quem, que, sabe? É contar história engraçada, biografia, não é isso só. Não é só comportamento. É entender porque o cara decidiu escolher o fulano em vez do Beltrano, porque como é que o cara pensou a montagem do elenco, quais foram as dificuldades no relacionamento com o diretor. Esse tipo de coisa, assim, que os europeus, principalmente, são muito bons. E os argentinos também fazem muito bem isso. Um monte de treinador argentino tem um monte de livro, cara. Sabe? Então, a nossa qualificação acadêmica sempre ficou em segundo plano. Né? Tá aí uma visão interessante do Thiago, né? Ali mostra que ele é um técnico mais de viés estudioso, né? Em vários momentos da entrevista é perceptível isso. Aqui ele faz uma distinção bem importante do futebol jogado na Europa para o futebol jogado no Brasil, pelo menos até certo tempo atrás, né? Eu acho que ele dá a entender que a coisa começou a mudar à medida em que os futeboleiros, os treinadores, na verdade, daqui começaram a ter mais referências lá de fora e tal, mas ele deixa claro que lá há conceito, há todo um outro processo, aqui era muito mais resultado, ganhou tá bom, não ganhou não tá bom, que via de regra é como funciona ainda, né, para a torcida, dirigentes, até a imprensa, de certa maneira, mas é interessante ver que ele tem essa visão mais macro aí do futebol num cenário mundial, e em vários momentos da entrevista ele deixa isso claro, e quis pegar só esse trechinho assim para pontuar essa questão. E agora nesse próximo trecho ele fala um pouco de uma coisa nada a ver com estudo, nada a ver com conceitos, com movimentações, é uma questão mais anímica, que é uma coisa que me preocupa um pouco às vezes em treinadores muito teóricos, muito táticos, e aqui ele fala uma coisa interessante. Como assim treino? Por que eles treinam times europeus e os brasileiros não? Porque o argentino tem um espírito conquistador, cara. Se ele precisar sair da Argentina para ir em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ele vai ir. Se ele precisar dormir numa praça para poder esperar uma oportunidade numa reunião, para pegar um time pequeno no país para abrir um espaço, ele vai ir. E para mim,
estudando muito dos comportamentos do Bielsa, do Sampaoli, do Pochettino, do Simeone, sabe, do Galhardo, próprio Kudê. O que eu vejo nesses caras é o seguinte: eles não estão nem aí para o emprego, eles não estão nem aí para segurar o emprego, eles estão aí para matar ou morrer, sabe? E a paixão deles pelo jogo e o argentino, de maneira geral, como o uruguaio, os caras têm uma inquietude que eles não aceitam perder, coisa que a gente no Rio Grande do Sul sempre teve, sabe? O que nos diferenciava do resto do país. Os caras iam jogar com o gaúcho, o time gaúcho é uma porcaria, porque os caras podem estar tomando 3-0, mas não desistem nunca, é um inferno, é muito complicado, coisa que os caras preservam até hoje nessa relação com o jogo, sabe? Eu acho que a gente instituiu o jogo aqui no Brasil de uma maneira pouco passional, no sentido da gestão do treinador com o jogo, sabe? Virou um negócio muito técnico e a relação ficou distante com o jogo. Não sei se eu consegui me fazer entender. Acho que conseguiu se fazer entender. Interessante, né? Interessante, porque o papo tava se falando de conceito da Europa e não sei o quê, e ele se defendendo bem nessa parte, e daqui a pouco entrou a questão dos argentinos, por que os argentinos treinam na Europa e os brasileiros não? Aí, claro, eles falaram de outras coisas, do idioma, de outras questões, mas teve um momento ali que o Potter é um pouco mais incisivo, tá, mas por que os argentinos acontece isso e aquilo? E aí, curiosamente, né, um cara que tão assim focado na teoria, no estudo, na tática e tal, ele veio com essa resposta que, tipo, cara, que eles, entre aspas, eles têm mais, né, não vou usar o termo aqui, mas eles têm mais sangue no olho, pra gente deixar assim mais subentendido o que eu acho que ele quis dizer, sabe? E ele se refere até aos gaúchos, né, que ele é gaúcho, Santa Maria. Ele fala, cara, é uma coisa que a gente sempre teve e meio que tá perdendo, meio que ficou essa coisa da teoria muito acima de tudo e às vezes, e é uma coisa, cara, que eu senti muita falta no Grêmio dos últimos anos. O Grêmio às vezes esquecia de competir, eu vou até citar um colorado aqui, que eu acho que é mais um exemplo, né, de colorado que era gremista na infância, mas o Rafael Sobis, ídolo do Inter, e acho que era gremista na infância, pelo que dizem, que uma vez ele deu uma entrevista assim na saída do campo e ele falou assim, Libertadores a gente não tem que jogar, a gente tem que competir. E é isso às vezes, sabe? O Grêmio apático de alguns tempos atrás, de alguns jogos atrás, o Grêmio parecia que estava anestesiado, sabe? E às vezes não é tanto a questão do elenco que é fraco, ou da tática que não tem variação, ou... Cara, às vezes é a postura, às vezes assim, tipo, faltou competir, sabe? Até na Libertadores a gente viu contra o Santos um time desligado, umas coisas assim, tipo, inaceitáveis, sabe? E eu realmente acho que o gaúcho sempre teve muito isso. E até acho, cara, que Porto Alegre é uma província. Porto Alegre não tem 2,5 milhões de habitantes. Porto Alegre tem mais para 1,5 do que para 2. A grande Porto Alegre tem 3,5 milhões, que por um lado é o Uruguai inteiro, né? 3,5 milhões, 4, assim, mas o Uruguai é um caso à parte. O Uruguai, os caras é um caso à parte, assim, tudo que eles já conquistaram, do tamaninho que eles são. Mas, cara, Porto Alegre não tem talvez porte para ter 2 campeões do mundo, sabe? Porto Alegre tem um porte, cara, Recife é maior, sei lá, o Porto Alegre dá para comparar com Curitiba quase, sabe? É um pouco maior e tal, mas não se compara Grêmio e Inter, com todo respeito aos times paranaenses, assim, né? É de uma grandeza muito maior. Isso talvez se dê por vários motivos, eu não vou querer ser simplista aqui também, mas eu acho que um deles foi sempre essa gana do gaúcho, assim, não vou dizer que o gaúcho é mais apaixonado por futebol do que o paranaense, do que o catarinense, não é isso, cara, mas eu acho que tinha, assim, um aguerrimento, um pouco disso, que eu acho que o Thiago Nunes falou dos argentinos e dos uruguaios, ele fala também. Eu acho que o gaúcho sempre teve um pouco disso, sabe? Que eu acho que ajudou a tornar... Claro que com qualidade técnica, com tática, com tudo, né? Mas que ajudou muito, eu acho, os times gaúchos o Grêmio e o Inter, né? Sobretudo a alçarem voos talvez maiores desde muito cedo, assim. Se tornarem clubes muito maiores. Então, achei bem interessante essa fala dele. Nesse trecho agora é muito interessante porque o Potter pergunta para ele sobre o Renato, né? E antes de o Potter perguntar sobre o Renato, eu já tinha pensado no Renato, porque ele estava falando do Ferguson, né? E, cara, eu tava pensando assim, nossa, cara, isso aí tem muito a ver com o Renato dos últimos anos, que tava meio de saco cheio,
sem aquele brilho no olho, sabe? Um Renato que meio que cansou. Ele não tá falando absolutamente nada de Renato, ele tá falando de outro assunto, ele entra no Alex Ferguson, ele tá falando da Inglaterra, não sei do que. Eu pensei no Renato, e acho que o Potter também, porque daí o Potter na sequência emenda a pergunta, e é interessante ouvir mais ou menos o que ele fala. Da comunicação não vira isso. Vambora, tá excelente. Você vê exemplos como o treinador, agora que fugiu o nome lá do Manchester United, que aposentou, fez um livro também maravilhoso. Alex Ferguson. Quanto tempo Alex Ferguson não dava mais treino para os caras? O que estava treinando para os caras eram seus assistentes, né? Os treinadores de campo, porque ele era responsável por pensar o macro, a questão estratégica. Então, talvez, para esses treinadores que já estão com o bolso cheio e sem muito saco para ir lá ficar corrigindo detalhe do jogador, ele tem que ter uma equipe de trabalho que dê suporte para ele fazer o papel do manager. Que há muito tempo atrás o Vanderlei falou sobre isso e virou motivo até de brincadeira, de chacota. Mas é o que a gente precisa para esses caras que têm uma vivência maior no futebol. Esses caras têm que ser managers, eles têm que trabalhar dessa maneira. Não dá mais, na minha avaliação, na minha humilde opinião, né? Pro Abel, com a trajetória que tem, velho, ele tá indo pro campo para corrigir o fulaninho, um metro mais para cá, um metro mais para lá, sabe? Domina a bola com a direita, com a esquerda. Ele tem que ter uma equipe de trabalho extremamente qualificada e com voz de comando e com autonomia para dar esse tempo para ele gerenciar o macro, sabe? Ele gerenciar o todo, porque tem uma bagagem extraordinária para fazer isso, se convencer o atleta a fazer, sabe? Então o Zé Abel, que eu sou fãzaço dele, mas poderia usar outros mil treinadores que têm esse estofo, né? Essa bagagem. Quem é o Renato, Thiago? Onde está o Renato nisso tudo? O Renato para mim é esse cara. O Renato para mim é esse manager, sabe? E ele tem uma coisa que para mim é única e que o cara que não jogou, e aí eu estou falando, né, contra a classe do professor, às vezes os professores, né, a classe do professor, ele se auto-exclui do processo porque ele descarta conhecimentos empíricos, sabe? E experiência que não tem uma explicação acadêmica, mas que você tem, né, por sensibilidade, como o Renato tem. O Renato, na minha ótica, ele tem uma capacidade única de colocar jogadores que não sejam concorrentes no campo, sabe? Ele consegue entender as características individuais dos caras que ele tem na mão, ele consegue convencer esses caras pelo estofo que tem a fazer o que ele deseja e também dá a liberdade necessária para que os atletas tenham uma capacidade de autogestão. Coisa que se perdeu muito, né? Porque os treinadores eles foram colocados numa prateleira tão grande, velho, tão alta, tão intocável muitas vezes, que eles são responsáveis por tudo. E aí o atleta hoje em dia, ele ficou o quê? Acomodado. Por que eu vou ter que pensar o jogo se tem alguém pensando para mim? Sabe? Por que eu tenho que entender do jogo, da parte de movimento? Enfim, aqui ele vai embora já, mas é interessante, hein? Interessante. Ele fala do Renato, ele coloca o Renato, Abel Braga, esses caras assim. O Renato nem é um cara tão mais velho assim, mas um cara já resolvido, talvez. Um cara que ele vê mais como um manager, que deveria pensar mais no macro, não tá ali no dia a dia, corrigindo. Fica 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. E ele usa o Ferguson como exemplo porque não treinava mais, né, o United. E colocava os assistentes a fazerem o trabalho que, cara, era o mesmo trabalho há 200 anos, sabe? Então, talvez os caras já tinham introjetado ali a metodologia, tudo mais. E aí o Ferguson ficava mais preocupado com coisas mais macro, seja lá o que sejam isso. Talvez estudar o adversário da próxima rodada, talvez pensar em outros conceitos, outras contratações, não sei. E é interessante porque parece que o Renato encheu um pouco o saco mesmo de ficar ali no campo, corrigindo a coisinha, que lá em 2010 ele fazia com todo tesão, né? Ele ainda queria provar, ele ainda tinha mais juventude, mais sangue no olho. Então eu acho que isso que ele fala é muito interessante, porque diz muito respeito, talvez, a essa reta final de Renato. E ele já se coloca numa posição distinta de um cara jovem, sangue no olho, que está em outro momento, que é o cara do trabalho formiguinha mesmo. E legal também ver ele falando, né, apesar de ele não ter sido jogador de futebol profissional e ser um teórico apenas, né, ele não menosprezando esse conhecimento empírico, esse conhecimento meio, esse feeling, né, que alguns ex-jogadores têm, até mesmo como comentaristas. Às vezes é legal tu ouvir, sei lá, o Júnior falando de como o jogador pegou na bola, que devia ter pego mais com esse lado do pé e não com o outro. Aquilo ali não é estudo, não é? Aquilo ali, cara, o cara tá cansado de saber porque fez, ou o sentimento de um jogador, o nervosismo, alguma coisa mais empírica, né? Que obviamente o Thiago Nunes não tem, né? Como ele não é um ex-atleta, mas ele viveu, ele fala isso em outros momentos até do podcast, viveu como preparador físico de alguns clubes, viveu de outras formas e, portanto, ele não menospreza isso. Talvez
dando a entender que alguns teóricos, que são só teóricos, né, nunca jogaram, talvez achem que não, que às vezes o treinador que foi jogador não estuda, não adianta nada, tem que estudar. E ele, pelo que falou aqui, entende que as duas questões são importantes. Talvez até por isso o Kelly, né, aquele ex-jogador do Grêmio, inclusive, não seja um assistente dele. Eu acho que é importante esse ponto. Cara, é aqui um trecho um pouquinho mais descontraído, mas que até eu vou fazer uma pequena crítica ao Thiago Nunes. Eu tô fazendo um vídeo muito oficialista, né? Muito jogando confete pra ele. Tudo eu acho que tá bom, que é uma boa aposta, que nem aposta porque é um cara consolidado, e todos os trechinhos que eu tô recortando aqui tô achando interessante. Esse aqui, cara, eu vou fazer uma pequena crítica a ele e ao mesmo tempo eu vou jogar contra a torcida, porque eu tenho certeza, eu já vi no Twitter esse trecho rolando aqui, a maioria das pessoas adorou. Eu acho que tem um lado sim a ser exaltado, mas tem um lado que enfim, vamos ouvir. O programa hoje disparadamente. Cara, eu me criei ouvindo sala de redação, cara. Era Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Ibsen Pinheiro, Kenny Braga, Paulo Santana, às vezes, de vez em quando aparecia o Ranzolin, tinha o Marcília, sabe? No frigir dos ovos, cara, falava muito de futebol, mas falava de cultura pra caramba, porque os caras, o âncora do programa, o Rui Carlos Osterman, é brincadeira, né? Um nível de cultura absurdo, cara, sabe? Então, eu fico pensando, com todo respeito, hoje eu ouço o Santaninha falando com amigo de vocês, né? Pô, hoje o cara que é músico vai lá falar, mas o time não sei o quê, é uma puta bobagem, né? Vai me encher o saco, sabe? Olha, esse trecho aqui, cara, ele detona o sala de redação, né? Diz que a qualidade caiu muito. Ele cita ali o Duda, o Malenotti, né? Indiretamente. Cara, o lado que dá pra extrair, que é positivo, que eu acho que é a parte que o torcedor gostou e alguns exaltaram e tal, é a parte que daqui a pouco ele não vai se mexer, sabe? Daqui a pouco ele vai ter que dizer o que tem que dizer pra quem tem que dizer. Beleza, isso pode ser realmente um ponto positivo, não é legal ter um cara muito cordeirinho, muito pianinho, né? Nem com a imprensa, nem com a direção, nem com os jogadores, nem com ninguém. Tipo assim, mostrou uma personalidade que talvez seja importante que se tenha em alguns momentos num clube grande como o Grêmio. É um ponto positivo desse trecho. Mas, cara, eu sinceramente não achei inteligente ele falar isso, cara. Eu não achei inteligente da parte dele, assim, eu achei assim, um cara que se pretende ser grande, né? Ele já tá trilhando um caminho grande, o cara já treinou o Corinthians, né? O cara mesmo num clube médio, que é o Atlético, conquistou coisas grandes, expressivas, assim, tá nos primeiros passos ainda maiores da carreira, mas não chegou lá, né? Ainda não chegou lá. Ele pode cair num ostracismo muito em breve ou pode alavancar de vez. Então, assim, cara, eu acho que ele comprou uma briga que não precisava, sabe? Eu acho que ele comprou uma briga com a imprensa, ele criticou o sala de redação, era óbvio que ele poderia ser ficha 1 de Grêmio ou Inter muito em breve, ter que conviver com esses jornalistas, assim, tipo, uma crítica que não foi nem tão pontual, assim, eu acho errado que fazem isso, isso, isso. Não, foi uma crítica meio solta, assim, tipo, o Santaninha, um músico comentando. Não vejo problema num músico comentar, sabe? Eu acho até legítimo esse sentimento dele. Acho que muita gente talvez tenha, nem todo mundo gosta do sala de redação atual ou de várias coisas atuais. Mas eu acho que é um comentário para guardar para a esposa dele, pro irmão dele, pra mesa do bar dele, sabe? Eu achei que ele falar pro Potter e pro Divério num canal ali com grande repercussão, eu não achei muito inteligente, cara. Daqui a pouco, assim, até ele perde 2, 3 jogos e a galera do sala de redação vem pesado. Tu acha que os caras vão ter uma simpatia para com ele depois dessa manifestação, né? Então, velho, tipo, pra quê? Pra que se indispor, assim, com alguém que pode ser teu aliado ali na frente ou te ajudar a segurar uma crise, sabe? Daqui a pouco, se eles estão de bem contigo, tu pode perder até 5, mas agora tu vai perder 3, já vai vir chumbo, sabe? Então, essa parte, por mais engraçada que possa ter sido pra muita gente, e né? É engraçado, mas eu fiquei um pouco assim. Sinceramente, eu fiquei, cara... O próprio Renato, que é o Renato, nunca fez declarações desse estilo, assim, pro sala de redação ou pra qualquer outro programa, da Band lá, que eles pegavam muito com a Band. Ele falava coisas mais genéricas e quando ele era mais incisivo, eram coisas pontuais.
neste episódio falaram isso, falaram aquilo, acusaram o jogador disso, né? Enfim, sabe? Ele não falou assim, aquele programa é ruim, tem um músico comentando, tem um cara que faz imitação do Santaninha, lamentável, como caiu o nível. Eu achei assim um pouco desnecessário, sei lá. Com certeza tô jogando contra a torcida, né? Porque a maioria das pessoas deve ter adorado esse trecho. Mas, enfim, tô tentando ver a coisa sob outro ponto de vista. E vamos ao último trecho, então, da entrevista que eu vou comentar. Eu tenho uma antes. Então vai. Não, a minha pergunta é se o Inter procurou ele na saída do Daí. Então eu tenho uma depois, então, que daí não vai acabar tão ruim. Procurou. O Caetano me ligou, a gente bateu um papo muito legal. Só que acabou nem andando pro estágio seguinte, assim. Porque a ideia naquele momento que o Caetano me passou era que eu teria algumas limitações de levar alguns profissionais comigo. Entendeu? Seria eu e mais um, só ou mais dois. E que acabou, a partir dali, a gente nem deu sequência, sabe? Eu falei pra ele, olha, um dos pontos pra mim fundamentais é que eu possa levar uma equipe de trabalho Que é quanto maior. hoje, Thiago? Quantas pessoas? Não, no Corinthians eu levei 5 caras comigo. E eu vou explicar por quê, Potter, até pra justificar. A gente pegar o Jorge Jesus no Flamengo, ele levou, sei lá, 6, 7 caras. O Sampaoli do Santos e do Atlético, é isso aí. O Cudê levou até auxiliar de preparação física pro Inter, sabe? Levou muita gente. E não é que os caras que estão lá não estejam qualificados, bem pelo contrário, os caras são muito bons que estão nesses clubes, os caras que estão na casa. A questão toda é a necessidade do resultado imediato, sabe? Aí você não tem tempo de adaptação para isso. Você tem que fazer com que os caras entendam a tua ideia na troca de olhar, sabe? E aí, muitas vezes você não sabe como você vai ser recebido no clube, sabe? Então, isso que aconteceu, a gente acabou nem dando sequência naquele momento. E depois o Cudê acabou levando um monte de gente também. E se provou que deu certo também no Internacional essa sistemática. Enfim, aqui é interessante fazer um paralelo com um outro trecho, né, uma outra fala dele nessa mesma entrevista. Primeiro, assim, interessante porque ele levou acho, só umas 3 pessoas pro Grêmio ali, né? 2, 3, até não foi tanto, não foi 5, eu acho, não tenho certeza. Mas às vezes a gente fica assim, o cara quer levar toda a comissão dele, o cara quer não sei o quê. Então, 2 pontos interessantes aqui. Um que ele mesmo disse, que cara, tem que dar resultado muito rápido. Então, se é a minha equipe que já me conhece, a gente já troca um olhar, já sabe o que vai fazer. Se tiverem comigo ali no início, a coisa vai ser mais ágil. Sobre esse ponto de vista é interessante, né? Porque às vezes a gente não ouve o ponto de vista do treinador, só fica achando ruim que o cara tem as como é que é a palavra? Ele tem os caprichos dele, quer levar toda a comissão, não sei o que. Cara, tem um porquê, sobretudo um porquê no contexto Brasil, né? Que é um triturador de treinadores. E tem uma outra coisa que ele fala lá naquele episódio, naquele trecho Ferguson, Renato, etc., que para tu ver a importância que ele dá para esses assistentes, né? Que ele acha que o treinador, quando chega num nível, num patamar da carreira, nem deveria dar mais o treino assim do básico, do dia a dia, que deveriam ser os assistentes, como o Ferguson fazia. Então, isso mostra a importância que ele dá para esses protagonismo que ele dá a esses assistentes, né? Que não são meros papagaio de pirata, que tem um porquê dos caras estarem ali. Então, reforça um pouco mais a necessidade, né, de repente um treinador chegar pelo menos com 2, 3 caras ali de confiança, e eu achei bem interessante.